Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Pode começar a dar as notícias de morte aí. Vamos lá, né? Semaninha difícil aí pro rádio, especialmente pro Rádio Mineiro, então eu já vou começar falando de um personagem que inclusive tem até uma certa grande importância aqui para a história do Rádio Amantes no ar, mas isso eu vou falando mais adiante. Então morreu na manhã da última terça-feira o narrador esportivo Willy Gonzer, aos 80 anos, conhecido como o mais completo do país. Ele estava internado no hospital da Unimed em Belo Horizonte havia uma semana para tratar de uma pneumonia. O velório e o sepultamento foram na cidade de Belo Horizonte, onde o Willy Gonzer viveu seu auge profissional. Natural de Curitiba, ele começou sua carreira no estado natal trabalhando na Rádio Marumbi, onde foi locutor de chamadas, radioator e animador de auditório. E logo ele teve uma chance de narrar futebol ao substituir um companheiro que passou mal. E ele não deixou mais essa função nos anos seguintes, e ele fez grande parte da sua carreira, como eu já disse, em Belo Horizonte, trabalhando na Rádio Itatiaia. Ele chegou à emissora em 1979 e pouco depois foi designado narrador dos Jogos do Atlético Mineiro. A Itatiaia tem um esquema, então, um narrador apenas para os Jogos do Atlético e o outro narrador para os Jogos do Cruzeiro. O Ameriquinha Mineiro tem também o seu narrador, então é a forma de trabalho lá da área esportiva do Departamento de Esportes da Rádio Itatiaia. Antes disso, ele trabalhou em outros grandes centros do futebol e do rádio. No Rio de Janeiro, ele narrou pela Rádio Continental e pela Rádio Nacional. Em São Paulo, esteve na Jovem Pan, embora na biografia dele conste que ele narrou uma partida na Rádio Bandeirantes, mas ele fez grande parte da carreira dele na Rádio Jovem Pan. No Rio Grande do Sul, ele empunhou o microfone da Rádio Gaúcha. A serviço de todas essas emissoras, o locutor esportivo trabalhou em 11 Copas do Mundo. Ele deixou a Itatiaia em 2009 e foi curtir a aposentadoria em Alcobaça, na Bahia. Voltou ao rádio em 2015, quando atuou como comentarista e chefe de esportes da Rádio Inconfidência por aproximadamente 6 meses. E esta foi a sua última passagem pelo rádio. Em julho de 2015, se eu não me engano foi dia 27, Willy Gonzer foi entrevistado aqui pelo programa Rádio Amantes no ar. Na época, o Atlético Mineiro havia conquistado o título da Libertadores e, na ocasião, ele destacou o papel da torcida na campanha histórica do clube e não deixou de falar sobre alguns aspectos do rádio esportivo. Eu queria que você pudesse colocar no ar, João, o trecho 1, que é o trecho da entrevista, e depois eu volto para falar um pouquinho mais da importância do Willy para o Rádio Amantes no ar. Um minutinho só aqui. Até 2 minutinhos. Não, é um minuto só, um minuto só. Então é isso, é uma das notícias tristes do rádio brasileiro, a perda do Willy Gonzer. Ele teve uma pneumonia nos últimos dias. Ele ficou muito tempo internado no CTI do Hospital da Unimed. Nos últimos dias. Willy, você é um narrador que é muito ligado ao Atlético Mineiro, né? Você passou vários anos aí pela Rádio Itatiaia, narrando os jogos do time. Na sua época, a emissora colocou você narrando os jogos do Atlético e o Alberto Rodrigues, o grande Alberto Rodrigues, narrando os jogos do Cruzeiro. É uma fórmula de sucesso, né, que deu muito certo e fez aí com que a Itatiaia fosse conhecida no país todo. Você acha que essa fórmula de separar um narrador para cada time daria certo em outros centros, tipo Porto Alegre, que tem uma rivalidade ferrenha entre Grêmio e Internacional, ou São Paulo e Rio de Janeiro, onde a coisa é mais pulverizada entre 4 grandes times? É verdade, a bipolarização que ocorre em termos de interesse do grande público em Belo Horizonte, claro que existe o América também, existe o Vila Nova, existem outras equipes do interior, mas a grande massa é dividida entre Cruzeirense e Atlético. Assim como em Porto Alegre, assim como em Salvador, né? E a gente então aí tem que, de certa forma, optar. E eu defendo particularmente, é uma tese minha, evidentemente, com a qual ninguém tem que concordar, que a coisa mais gostosa do mundo do futebol é exatamente poder torcer. Até eu faço isso vendo televisão, por exemplo. Um jogo de menor interesse, ou então um jogo do Campeonato Brasileiro de terceiros, às vezes de equipes de menor investimento. Eu prefiro, por um motivo ou outro, optar por torcer por um deles. Então, acho que essa é a parte boa.
E não me furtava isso mesmo quando narrando. Eu sei que o lugar comum, o que mais prevalece, a impressão maior, é aquela que diz que tem que ser imparcial, não sei o quê. Eu sempre deixei isso de lado. Com respeito ao adversário, eu sempre tive meu tipo de coração. Era Grêmio até chegar em Belo Horizonte, conheci a força do Atlético até aí, e aí adotei o Atlético também, muito mais por causa do trabalho, né? Muito mais pela forma pela qual a direção da empresa se dispôs a me colocar, mas também porque muito viajei ao exterior com o Atlético, muitas e muitas viagens à Europa, por exemplo, nos anos 80 especialmente, em que início dos anos 90 também, em que ainda os clubes brasileiros excursionavam logo depois que os europeus voltavam de férias, né? Aqueles grandes torneios de verão da Europa. Então eu fiz isso sempre com o Atlético, em lugares dos mais diversos, pequenos torneios como os grandes torneios da Europa. E me afeiçoei ao Atlético, a gente do Galo, a sua própria torcida. Recebi muito carinho de volta dessa torcida, de forma que hoje o Atlético é meu time do coração, assim como o Grêmio. Mantenho os dois no meu coração. E não me esquivo de dizer que quando narrava, eu torcia também. Sempre com respeito ao adversário, tanto é que até hoje, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, torcedores do Cruzeiro me encontram e até hoje isso sucede e me dizem, eu me lembro bem de você com carinho, apesar de me fazer sofrer tantas vezes. E esse respeito faz bem pra gente, prova de que agimos com o coração. Eu não dispenso essa tese, a mantenho até hoje, acho que é correta e assim foi que a gente trabalhou. É verdade, até porque o adversário, ele é apenas adversário, ele não é um inimigo, né, Willy? O Rodney. Exatamente, isso mesmo. O Rodney, eu só queria fazer uma pequena intervenção. Que voz maravilhosa do Willy. Willy, você tem uma voz maravilhosa, e vou dizer o seguinte, o seu timbre de voz me lembra um dos maiores locutores deste país, Antônio Celso. Você tem uma voz maravilhosa, Willy. Pois é, tá aí, com a participação do João Alckmin, a gente relembrou o trechinho da entrevista que a gente fez em julho de 2013 com o Willy Gonzer, e ele falou sobre esses assuntos, sobre essa questão de ser o locutor, entre aspas, oficial do Atlético, e também transmitiu partidas da seleção brasileira. No começo eu estava falando que ele esteve internado no hospital da Unimed, e nos últimos dias, antes da sua morte, houve uma mobilização para que fosse doado sangue, né, um procedimento para pacientes que estão na CTI, de repente seja feita essa doação de sangue. Então, eu queria falar da importância do Willy Gonzer aqui no programa, no Rádio Amantes no Ar. Eu não era uma pessoa tão próxima do Willy, acompanhei o trabalho dele como narrador esportivo, mas, repetindo, eu não era uma pessoa tão próxima quanto eu sou de outros, aí, como, por exemplo, Flávio Araújo, que inclusive mora aí em São José dos Campos. Um certo dia eu tive uma ideia, até para passar para um camarada meu, de repente sugerir uma entrevista com ele, né? Então, até posso falar quem é, porque até não está mais na emissora. Eu até tinha sugerido para o Vander Luiz, na época na Jovem Pan, para fazer uma entrevista com ele que trabalhou muitos anos na emissora, então quem sabe ia ser um programa bem legal. Eu passei o contato para o Vander Luiz, mas não sei por que motivo a entrevista acabou não rolando. Eu fiquei com aquele telefone, pouco tempo depois eu estreiei no Rádio Amantes no Ar. Aí, um dia qualquer, estava bolando a pauta do programa, pensei, vamos tentar chamar o Willy para falar aqui de rádio, e ainda havia aquele burburinho em torno do título do Atlético, e eu liguei para ele, combinamos a entrevista foi ao ar, então foram as duas únicas vezes que eu falei com o Willy Gonzer na vida. A primeira foi para combinar a entrevista, isso foi durante a semana, e no sábado, no dia em que a entrevista propriamente dita rolou. Naquela época o Rádio Amantes no Ar era veiculado no sábado. E foi um programa muito bacana, foi uma entrevista muito legal, e eu acho que foi a partir daí que eu senti, com poucas semanas de Rádio Amantes no Ar, que dava para fazer um programa falando sobre as coisas do rádio. Então eu sou eternamente grato ao Willy Gonzer. Não tive a oportunidade de falar isso para ele, por isso que a gente tem que fazer
as coisas em vida, né? Não tive a chance de voltar a falar com ele, mas eu quero deixar registrado isso. Willy Gonzer realmente, embora, repetindo, eu não tivesse um relacionamento estreito com ele, mas ele teve uma participação, ele morreu não sabendo, mas ele teve essa participação muito importante na consolidação do programa Rádio Amantes no Ar. Isso então, foi, foi em 2013, né? 2013. Aí João, não sei se você lembra, foi inclusive nessa entrevista, teve até no finalzinho uma saia justa, né, que eu perguntei para ele sobre a Elis Regina. Ele, o Willy Gonzer e a Elis Regina tiveram um romance, né, na adolescência, ainda em Porto Alegre. Lembro. Uma das passagens dele, e eu perguntei, né, se de repente aborrecia o fato de volta e meia alguém perguntar sobre a Elis Regina. Ele educadamente falou: não, eu não falo sobre esse assunto, eu estou à disposição para falar sobre qualquer outro assunto, mas esse assunto eu não falo. E aí, agora, nesses dias que se passaram, eu vi o Joseval Peixoto, né, o Joseval Peixoto falou sobre isso na Jovem Pan, e ele até contou de um caso, né, uma vez ele foi fazer, ainda em comecinho de carreira, ela foi fazer um programa lá na Bandeirantes e o Joseval era locutor publicitário. E durante o intervalo ele chegou para ela e falou assim: eu conheço o Willy Gonzer, eu sei que vocês namoraram. Aí ela pegou e fez assim. Então significa que realmente foi um romance muito ruidoso. Vamos ver se a partir de agora, né? Muito secreto. Muito secreto. Vamos ver se de repente agora, com os dois personagens já não estando mais aqui nessa dimensão terrena, a gente tenha acesso a mais informações sobre como foi esse romance. Mas fica aí toda a minha gratidão ao Willy Gonzer e aí a nossa lembrança desse magnífico narrador esportivo que trabalhou em 11 Copas do Mundo e também fez esportes olímpicos. Enfim, um grande profissional, João. Verdade. Quem mais morreu? Desculpa, João, tem um outro áudio, uma narração de gol dele, né? A gente não pode passar em branco aí. Ele narrando o gol do Ronaldo, o segundo gol do Ronaldo, na final da Copa de 2002, na época que o Brasil ganhava da Alemanha, né? Na época que o Brasil não passava... Vai lá, Fofonha. O Roque Júnior meteu a bola para Cleberson, que esperto, vai para o ataque, ameaçou, dá para o Cadu, correu pro meio, o Rivaldo abriu as pernas, o Ronaldo bateu, Brasil faz o segundo! Gol! Do Brasil! Ronaldo iguala Pelé! Ronaldo mete lá dentro! 33 minutos, ninguém tira mais, essa ninguém tasca, esse caneco já é nosso, o Penta é brasileiro, meu povo, 2 para o Brasil, 0 para a Alemanha, bola do barbante do gigante Khan, olha a cara dele, Roberto. O Brasil já faz a festa do Penta. 2-0. Fenômeno outra vez. Jogada de Cleberson. Que categoria. Que assistência do Rivaldo. Abriu as pernas. Estava ele. Fenômeno dominado, Ronaldinho. Que toque sutil. O campo pulou. A bola passou e o Brasil explodiu mais uma vez de alegria. É o Penta. É o carnaval brasileiro. Ronaldo, fenômeno, explode o coração brasileiro de alegria pela segunda vez. Olha o Penta aí! Ronaldo Nazário de Lima, 65 jogos, 45 gols com a seleção brasileira, 12 gols em Copa do Mundo, 8 nessa e 4 na França. Ronaldo Nazário de Lima, de Belo Horizonte pro mundo. Ronaldo mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação brasileira. O Brasil é penta, mancha a Alemanha de verde e amarelo. Ronaldo, Brasil 2, Alemanha nada. Meu amigo, nesse tempo a gente ganhava da Alemanha, né? Alô? Da equipe da Rádio Itatiaia para o gol do Ronaldo, e como a gente lembrou bem aqui, naquela época nós não passávamos vexame contra a Alemanha, e a narração do Willy Gonzer espetacular aí, com toda a emoção que o momento propiciava. João Alckmin. Quem mais morreu?
Pois é, mais uma morte aí Vamos também de um profissional que brilhou em Belo Horizonte. O jornalista e ex-locutor Luiz Carlos Alves morreu na manhã da última quinta-feira, aos 70 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Luiz Carlos Alves começou a vida profissional no jornalismo aos 18 anos, numa época em que não havia curso de comunicação na capital mineira. Mas muita gente que começou naquela época não tem curso de comunicação, mas isso é um outro papo. O primeiro trabalho foi na Rádio Minas, em 1966, e 3 meses depois ele foi contratado pela Itatiaia, aqui, onde ficou até dezembro de 1972. Nesse período cobriu a primeira Copa do Mundo da carreira no México, em 1970. Em 73 transferiu-se para a Rádio Inconfidência, onde trabalhou na Copa de 74 na Alemanha. Em 76 foi contratado pela Rádio Guarani e pela TV Itacolomi. Cobriu também a Copa do Mundo de 78 na Argentina e participou de programas de destaque na imprensa esportiva mineira, como o Papo de Bola e Bola na Área. Em 1982 retornou a Itatiaia e cobriu a Copa do Mundo de 86 no México e as Olimpíadas de Seul em 88, inclusive essa Olimpíada ao lado do Willy Gonzer. Já em 1990 integrou novamente a equipe da Rádio Inconfidência para produzir e apresentar um programa de variedades durante um ano. E entre 91 e 94 foi comentarista de esportes da TV Bandeirantes. E de 1995 a outubro de 1998 dirigiu Manchete Esportiva Minas na TV Manchete. Na França, na Copa da França em 98, atingiu a marca de 6 coberturas de Copa do Mundo, também passou pela Rádio Alvorada, pelo Multicanal e pela TV BH News. E desde 2008 era debatedor do programa Rádio Vivo da Rádio Itatiaia. E eu tive uma vez um contato com o Luiz Carlos Alves, quando o Walter Abrão morreu, isso eu ainda nem tinha um programa aqui, mas quando o narrador Walter Abrão da TV Tupi morreu, eu publiquei, né, no Rádio Amantes um trechinho de uma entrevista da qual eu participei e eu perguntei para o Walter sobre a cobertura da Copa de 1970, onde foi feito o pool das grandes emissoras de TV, Globo, Bandeirantes, Record e as demais. E o Luiz Carlos Alves demonstrou naquela ocasião ter uma gratidão muito grande pelo Walter Abrão, porque na Copa da Argentina, em 1978, a Rede Tupi de televisão fez uma cobertura unificada com todas as suas emissoras juntas, então de profissionais das diversas emissoras de TV dos diários associados foram mesclados. Então o Walter Abrão era de São Paulo, Luiz Carlos Alves era o repórter que trabalhava em Belo Horizonte, e ele, Luiz Carlos Alves, era muito grato por ter sido colocado nessa cobertura e fazer os Jogos do Brasil, que eram narrados pelo Walter Abrão. Então fica aí a notícia da perda do Luiz Carlos Alves, realmente uma semana difícil para o jornalismo mineiro e nacional, por que não dizer. Vamos para algum caso de polícia aí, vai? Hoje nós tivemos muitos casos de polícia. Nessa semana nós tivemos pelo menos dois casos de polícia. O primeiro tem até áudio, mas eu vou ler aqui. O repórter Felipe Kunrat passou maus bocados depois de encerrar um boletim sobre o Internacional na Rádio Grenal, na tarde da última terça-feira. Ele estava no CT do Parque Gigante, fez seu noticiário normalmente. Porém, ainda no ar ele observou que uma pessoa vinha em sua direção para o assaltar. Kunrat saiu correndo. Apesar de ter dito não corre, o ladrão não o perseguiu. E no estúdio os participantes do programa até perceberam que algo estava errado. Uns até tentaram fazer humor com a situação, e depois que foi restabelecido o contato com o repórter, é que todos souberam o que estava acontecendo. Nós temos esse áudio. Vamos aí, eu queria que você colocasse no ar, por favor. Esse eu coloco com prazer. Meu amigo. Tá difícil a coisa lá em Porto Alegre, viu? Eu tava comentando isso com o Flávio aqui agora há pouco. Ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer e torcer contra o América Mineiro, que joga nesta noite. O Internacional, portanto, podendo alcançar um dos objetivos neste ano na Série B, que é a liderança. Isso foi ressaltado, por exemplo, pelo Rodrigo Dourado em sua entrevista coletiva. Copsergs, Cooperativa dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, na Doutor Flores 307, ligue 32 25 55 40. Valeu, um abraço. Aconteceu alguma coisa. Alô, alô, Conrad? Tá tudo bem, Conrad? Foi atropelado. Eu só ouvi um palavrão. Né?
Agora fiquei preocupado. Pois, olha, do jeito que tá Porto Alegre. Pergunta o que aconteceu. Liga pro Conde, por favor. Ou senão, liga. Vão ficar dentro no Twitter dele. Daqui a pouco bota, fui atropelado, pode ser. Vão ficar... Alô, Curra, tá tudo bem? Sinal de vida. Alô, Curra. Alô, Diego Scott. Tá na espera do jogo do Chavante. Polícia E na audiência da Rádio Grenal em Rio Grande. Pô, mas poderia ir na Baixada, hein, Diegão? Mau pressentimento, hein? Não. Felipe Conrad, Brasil de Pelotas. Olha que os ouvintes perguntando Conrad bateu umas fotos. Bom, eu não vou rir até... Tu já riu? Não ri mais, interrompe. Não, ele tá falando lá, falou. Tá falando? Tá vivo o Conrad? Escorregou. Volta, Conrad. O vídeo foi o Kumaes que achou. Ele já veio com aquele troço de amassar pão, daquela de amassar pão, deu uma burdoada. Felipe Conrad, só pra encerrar, tá tudo bem? Tá tudo bem, tentaram me assaltar na saída do CT Parque Gigante, Sério? mas tá tudo certo por enquanto. Nenhum tipo de risco, o assaltante já foi embora. Que Ô, João, mais uns barbárie. detalhezinhos aí sobre essa notícia. Ele estava indo pro ponto do ônibus, o repórter, né? Então, vamos ter que criticar aqui a Rádio Grenal, né? Porque, poxa, ele estava a trabalho, né? Ele estava lá fazendo a cobertura do Internacional a trabalho, então poderiam ter disponibilizado um carro da emissora. Uma viatura, né? Uma viatura, né? Isso é normal, né? Mas infelizmente, como as emissoras estão fazendo economia, né? Então agora o camarada tem que pegar um ônibus e voltar até a emissora. E ele foi abordado pelo ladrão, né? O ladrão até falou, peraí, fica aí. E ele correu para o estacionamento, não foi perseguido, então por isso que não houve... Podia ter tomado um tiro. Pois é, não aí que tá, né? Como cada caso é um caso, né? Mas recomenda-se procurar não reagir, né? A fuga também é uma forma de reação, mas de qualquer forma o Felipe Conrad acabou ficando com seu celular e acabou vivo para contar a história, né? Vocês ouviram aí no áudio, o pessoal até tentou fazer uma graça aí, mas depois perceberam que a situação foi bem séria. A gente já rolou aqui alguns áudios, né, João, de casos em que repórteres foram roubados. Teve um caso aqui em São Paulo, uma jornalista da CBN, a Larissa Calderari, ela foi assaltada um dos celulares dela foi tomado. Ela estava no ar, fazendo um boletim, enquanto que ela estava lendo um texto escrito por ela no aparelho. Aí isso foi aqui no Centro Velho de São Paulo. O ladrão acabou levando o celular dela, mas, graças a Deus, sem grandes consequências. E também teve um caso de polícia próximo à sede da Rádio Atlântida, onde teve um tiroteio muito sério lá, próximo aos estúdios da emissora. Os apresentadores, os integrantes do programa Pretinho Básico, ficaram assustados e até interromperam o programa. Então, realmente, vocês falaram e a gente repete aqui. Porto Alegre, infelizmente, está vivendo muitos casos aí de violência e isso também fruto do desgoverno do Estado. Mas isso é um outro papo. Caso de polícia 2. Agora a gente sai de Porto Alegre e nós vamos a Recife. O narrador esportivo da Rádio Clube de Recife, Bartolomeu Fernando, 58 anos, foi vítima de assalto e tentativa de sequestro na tarde da última terça-feira, nas proximidades do terminal integrado de passageiros, no bairro do Curado, zona oeste da cidade. A informação é da própria emissora. Bartolomeu sofreu coronhadas e quebrou o braço, o ombro e está com ferimentos na cabeça. Ele foi transferido para o hospital da Rapvida, no Espinheiro, na zona norte do Recife. Ele também teve 2 dentes quebrados, além das escoriações no rosto e na fratura do braço sobre a qual a gente já falou. Ele reagiu ao assalto por instinto. Na verdade, ele depois de uma entrevista na qual ele disse que ele foi rendido pelos assaltantes, e a intenção dele era entregar tudo, pode levar tudo embora. Só que na verdade os ladrões queriam levá-lo também, sabe-se lá para onde e sabe-se lá com qual intenção. Foi aí que ele reagiu, houve essa briga, ele tomou a coronhada, acabou sofrendo aí muitos danos físicos, mas tirando isso e o prejuízo material, não foram danos sérios. Ele já está retornando às suas atividades. Também teve um prejuízo aí, vai ter que recolocar um dente no lugar, mas de qualquer forma fica aí também, não é só em Porto Alegre, Recife também vive um problema sério
de violência, as pessoas sendo assaltadas o Brasil e todo. espancadas. Infelizmente isso é Brasil. Agora, Paulo Barbosa, Rony Magrini, na nova rádio, na Rádio ABC. Aonde é a Rádio ABC? Que fica onde? Que rádio é essa? Opa, vamos explicar tudinho. A Rádio ABC é uma rádio aqui de Santo André, Tá. aqui na Grande São Paulo. Por enquanto é uma das rádios aí que não migrou para cá, né? Então é uma programação, que é uma rádio que atende só o município de Santo André. Não sei se você lembra, quem tinha programa lá era o Lombardi. O Lombardi tinha programa lá até a época de morrer. Ela opera nos 1570. E essa notícia até me surpreende, porque ela está investindo bastante aí numa programação popular. Então, durante essa semana, o Rony Magrini divulgou em seu perfil no Facebook o seu novo destino profissional. A partir do dia 4 de setembro, ele terá um programa na rádio ABC AM 1570 de Santo André. A emissora está investindo pesado. Além de Rony Magrini, outro apresentador consagrado fará parte da nova grade de programação, que é o Paulo Barbosa. Eles vão se juntar ao Cacá Siqueira e ao Ricardo Leite. Cacá Siqueira era foi da difusora, né? Da antiga difusora? Acho que não. Foi? Não, eu acho que não. Cacá Siqueira, ele é de FM e depois migrou para o AM mais popular. Será? Minha memória é essa, do Cacá Siqueira. Acho que eu não tenho idade para ter feito parte da antiga difusora. Mas a programação vai ser a seguinte, ela estreia no dia 4 de setembro e a programação vai ser a seguinte: Ricardo Leite das 6 às 9 da manhã, Cacá Siqueira das 9 às 11, Rony Magrini, que está deixando a Rádio Globo, das 11 às 14 horas, e o Paulo Barbosa das 14 às 17. O Paulo Barbosa segue com seu programa na Super Rádio entre 8 e 11 da manhã. Então, essa aí é a aposta da Rádio ABC, né? Então, com a saída com a Rádio Globo mudando de perfil, eu creio que outras rádios vão investir aí nessa área de comunicadores para tentar aí ganhar uns pontinhos de audiência, tentar aí aparecer de forma mais consistente nas pesquisas aí. A gente passou a pesquisa aí da última semana, então a gente teve uma ideia aí de que a audiência do Rádio AM ainda é muito pequena. E vai ser uma grande experiência aí para esses profissionais que vão falar para uma localidade muito importante aqui da Grande São Paulo, que é o ABC. Claro, esses programas vão chegar em São Paulo, porque a Rádio ABC pega aqui, e o Rony Magrini, que está deixando a Rádio Globo, né? O Rony Magrini estava apresentando um programa na madrugada, onde ele apenas era um anunciador e desanunciador de músicas, né? Ele não fazia outro tipo de comunicação a não ser esse. E isso até, de repente, foi uma injustiça com quem segurou a onda aí da transição. A gente falou isso na semana passada. Foi uma injustiça com quem fez toda aquela parte de transição, atendendo ouvinte, tendo que escutar mensagens de desagrado aí com as alterações da Rádio Globo. Mas, de qualquer forma, então, o Rony Magrini já tem um novo destino profissional e que a Rádio ABC tenha sucesso aí nessa nova empreitada aí com esses comunicadores, com esses grandes comunicadores aí na sua grade de programação. Bom, você fala agora do seu amigo aí, que eu vou tirar o fone de ouvido. Pois é, né? Então, não sei se você lembra, a gente fala bastante aqui da tenodependência, né? Então, ou seja, Rádio Bandeirante, o Grupo Bandeirantes, né, pega o José Luiz da Atena e acaba colocando essa figura nos seus mais diversos veículos, né, como forma de tentar angariar ouvintes, né, aproveitando do prestígio que esse comunicador tem. Então agora a gente tem a Azevedo Dependência. Por quê? Porque Reinaldo Azevedo reforça a equipe da Rádio Bandeirantes, já reforçou, né, a partir desde a última segunda-feira, com a sua opinião contundente, e ele tem uma coluna chamada Pronto Falei, na qual ele analisa e comenta o cenário político brasileiro em um dos horários mais expressivos do radiojornalismo. E a coluna dele, Pronto Falei, será levada ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta-feira, às 7h50 no Primeira Hora e às 9h50 no Jornal Gente. E, tirando isso, ele vai também fazer parte do quadro de comentaristas da Band News TV. Então a Band News TV está aí também no radar do Reinaldo Azevedo. Então é aquilo, ele já estreou na Band News, agora está na Rádio Bandeirantes e
também vai fazer comentários na Band News TV. Daqui a pouco aparece lá no Canal Rural, TV Terra Viva, é verdade, TV Terra Viva e outras emissoras do grupo. Ele até aparece na Band FM, na Nativa, enfim, é a tendência, o Grupo Bandeirantes de pegar, entre aspas, as suas grandes estrelas, os seus grandes astros, e colocá-los aí nos mais diversos veículos. Algo que já é feito com Datena, já é feito com Milton Neves e agora com o Reinaldo Azevedo. Acabou de falar, Flávio? Acabou. Põe. Tá, obrigado. Que rádio é essa 730 que comprou os direitos da transmissão da Cópia da Rússia? Pô, deve ter pagou Goiânia, uma fortuna, né? Deve ter pago uma fortuna. E dessa vez pagou tudo, né? Porque da Copa do Brasil, de 2014, ela não conseguiu pagar todos os direitos. Mas a Rádio 730 de Goiânia, em parceria com a Planejar Publicidade, empresa que terceiriza o esporte da emissora, adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2018, o principal evento esportivo do planeta, que será realizado na Rússia. Quem confirmou a compra dos direitos junto à Rede Globo foi o diretor-geral da Planejar, o Nivaldo Carvalho, e todos os detalhes do Mundial 2018 e a preparação da seleção brasileira podem ser acompanhados na 730 no programa Caminho da Copa, de segunda a sexta-feira, das 13h45 às 14 horas, e em boletins durante os programas esportivos Horas do Esporte e Toque de Primeira. São informações aqui do jornalista Álvaro Maia. Então a Rádio 730 é mais uma emissora que confirma então estar na Copa da Rússia, e várias emissoras aí já têm divulgado que vão estar presentes nessa que é a grande competição do futebol mundial. Começou com a Gaúcha lá no início do ano, Transamérica, Jovem Pan, o Grupo Bandeirantes. Essas são as que eu lembro agora, mas são as emissoras aí que estarão aí presentes, né, com microfone. Não sei se com microfone diretamente da Rússia, né? Eu acho que muita gente aí vai fazer transmissão via tubo, mas de qualquer forma, a Rádio 730, que não esteve transmitindo a Copa do Brasil por questões financeiras, pelo jeito as coisas se acertaram lá na emissora de Goiânia, e agora eles conseguiram comprar integralmente, pagaram integralmente aí os direitos, e agora vão ter vão ter acesso a essa competição, que é bem importante. Rodney, o que está acontecendo com os Reis do Bacalhau? Vocês lembram aqui, e eu vi muita gente comemorando essa notícia, vocês lembram que a gente falou sobre a questão do desligamento do FM na Noruega, né? Isso já tem um tempinho, então a gente passou vários detalhes aqui. Então eu li essa notícia no Tudo Rádio e eu vou passar aqui para vocês, para que todo mundo tenha uma ideia de que de repente a coisa não está andando como deveria, né? Então, segundo o jornal Dagbladet, esse jornal Dagbladet contratou o Ipsos, o Instituto de Pesquisa, o IBOP deles, para fazer uma pesquisa com noruegueses a respeito da digitalização do rádio, ou mais especificamente a respeito do desligamento do FM em favor do DAB. Depois de alguns meses de iniciado o processo de desligamento das FMs, a pesquisa mostrou que 60% dos pesquisados não estava satisfeita com a migração para o DAB. Apenas 24% disseram estar satisfeitos e 16% não souberam responder. Para a rádio pública norueguesa NRK, os resultados da pesquisa não indicam que as pessoas estejam se opondo ao DAB, e sim que elas preferem ter ambos, o FM e o DAB. Para justificar essa interpretação, dão como exemplo a recepção dos carros. Muitos acham incômodo ter que instalar um adaptador ou um outro rádio no veículo. Para estes, a oposição ao desligamento do FM é uma reação ao transtorno de ter de mexer com a instalação do carro. A NRK e outras grandes emissoras nacionais foram as principais incentivadoras de um projeto polêmico que passou 3 vezes pelo parlamento desde a sua aprovação inicial em 2011 até ser adotado finalmente no mês passado, e ao que passou 3 vezes, e ao qual se opõe 2/3 da população. Segundo uma pesquisa recente, a falta de receptores de DAB em muitos veículos obriga a compra de um adaptador. O fato de outros países vizinhos terem interrompido seus planos de desligar a rede FM são as principais críticas à medida. Ou seja, o pessoal tem que comprar um adaptador e, por exemplo, você sabe que o que é o DAB? Eu diria que
é uma nova banda de rádio onde entram as FMs da Noruega. Então é como se de repente, vou mal comparar, mas é como se de repente fosse um novo modo de repente as emissoras FM, as emissoras que já funcionavam em FM na Noruega entrassem. É um novo canal para a recepção dessas emissoras. Trocou 6 por meia dúzia. Mas só que assim, isso está causando muitos transtornos, né? Porque assim, na notícia a gente acabou de informar que é possível, na Noruega você recebe os sinais de muitas FMs dos países vizinhos. Sim. Então isso é um incômodo, porque tinha muita gente que gostava de ouvir coisas das rádios que são são dos países que ficam em torno lá da Noruega. Então muita gente ficou com essa migração, muita gente ficou sem isso. E também, é claro, eu imagino que para trocar o novo aparelho receptor seja um transtorno, não seja um processo simples. Então, ou seja, estão dificultando as coisas para o consumidor, e aí ele acaba ficando insatisfeito com essa questão da migração do FM para o DAB. Não seria a mesma coisa que a troca da AM pela FM, porque nós não temos rádios para isso ainda? Não seria, porque assim, os atuais rádios receptores vão receber o novo canal de FM que está reservado para a migração do AM para o FM. O problema é que, assim, por exemplo, em aparelhos celulares vai ser possível fazer isso, porque é só você colocar no modo Japão. E lá tudo bem, mas e no carro, no automóvel antigo? Essa é a questão, João. No carro, o pessoal vai ter que instalar novos receptores, vai ter que trocar, eu não sei, de repente, se... O Fofunha que tem um Passat alemão, vai fazer o quê? Vai trocar o rádio do carro dele? Vai ter que trocar o rádio dele. Agora, eu não sei, se alguém... assim, eu não sei se de repente nos rádios do carro existe o modo Japão. Então, se você é só um apertar de botões resolve, seria bem mais fácil do que você trocar. Eu não sei, o seu tem isso, Flávio? Aparelho. E o seu é um carro novo. Oi, Rodney, bom dia, querido. Oi, Flávio Ascar. Tudo bom? Graças a Deus, tudo na paz. O seu é um carro novo. Não, eu acho que hoje é o seguinte, hoje você faz atualização nos aparelhos, né? Através de software. Através de software você faz atualização. Pode ser até que seja incluso, não sei. Não é o caso dos automóveis, né, João? Flávio. Oi? Não é o caso dos automóveis. Por quê? Porque assim, acho que você vai precisar trocar o aparelho. Não sei, Rodney. Eu vou até consultar isso, porque eu fiz a atualização do meu, então eu coloquei GPS, essas coisas todas. E talvez até dê para fazer com o rádio, não sei. Entendeu? Mas essa atualização não foi automática, né? Você teve que pegar... Não, automática não. Foi na internet, coloquei no pendrive e fiz a atualização no carro. Faz. Se for possível isso, João... Tudo bem. Se for possível isso, está resolvido o problema. Mas isso só para os carros mais novos. Não, sim, quem tem aparelho, que ele instala o aparelho, aí não tem jeito. Então os antigos não tem jeito, aí vai ter que trocar o rádio mesmo. Não tem jeito. Se tiver que ser obrigado a trocar o aparelho, aí vai ser um transtorno. Vai ser um transtorno. Não compensa. É muito caro, não compensa. Não compensa. Não compensa. Bom, princípio da insignificância não vale para a rádio pirata que interfere em outras frequências? É verdade. Então, o princípio da insignificância não pode ser aplicado a donos de rádios clandestinas que usam frequência capaz de interferir no funcionamento dos serviços de comunicação autorizados. Esse foi o entendimento da segunda turma do STF, ao negar pedido de um acusado de operar emissora pirata em Cuiabá. O princípio da bagatela só vale para pequenas rádios comunitárias e locais afastados, disse o ministro Ricardo Lewandowski. O homem foi autuado pela Anatel em 2007 e a Defensoria Pública da União tentava aplicar o princípio da insignificância, mas a perícia detectou a potencialidade de interferência de uma rádio clandestina em outros serviços. A prática é proibida pelo artigo 183 da Lei 9472/1997. Segundo o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, a Corte já tem precedentes impedindo a bagatela nesse tipo de caso. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros da turma e o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que só é possível abrir exceção a pequenas rádios comunitárias em locais afastados que não interferem no funcionamento de outros meios de comunicação. O que deve ter acontecido? A rádio foi caçada pela Anatel e o defensor público tentou colocar a forma de que a operação de uma rádio clandestina era insignificante, então ele tentou aplicar o princípio da insignificância.
Porém, como existe uma longa campanha aí, né, de que, dando conta, isso acontece mesmo em muitos casos, de que a frequência o sinal de rádios clandestinas interfere na comunicação entre aeronaves e aeroportos. Então, como isso acontece e é muito divulgado, então imagino que houve essa interposição dessa oposição ao princípio da insignificância, e com isso a rádio clandestina de Cuiabá acabou se dando mal, meu caro João Alckmin. Vamos esperar para ver. Mais alguma coisa, Brocanelli? Não, João, essas foram as notícias da semana no Meio Rádio. A gente volta na semana que vem. Eu deixo aqui o convite para... Sem morte, pelo amor de Deus. Eu espero que sim, por favor, né? Porque essa semana foram 2, né? Então, semana que vem eu espero falar só sobre coisas boas do rádio, que mais empregos, mais rádios abrindo, menos rádios fechando, se Deus quiser. Coitado. Demissão, sonho de uma noite de verão. Asfaltos, radialistas, enfim. Tá bom, viu? Um abraço para você, Rodney, até sexta. Obrigado, meu amigo. Abraço então, até mais. Tchau, Bom querido. fim de semana para você, Rodney. Vai daí, abraço. Fufunha. Vai.